Então, o tema que me foi pedido é Parques Tecnológicos e Incubadoras de Inovação. Eu mudei ligeiramente o título e ficou um guarda-chuva, Habitats de Inovação, Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresa, que é a tecnologia visual. Acho que a nossa pré-história aqui no Brasil, ela começa em 1957, na verdade fora do Brasil, quando esse senhor, Robert Sala, como vocês veem a dica, ele identificou que boa parte da explicação para o crescimento do produto americano pós-Segunda Guerra se deve a alguma coisa que não se sabia explicar o que é e que ele então estudou e resolveu, vamos dizer assim, denominar mudança tecnológica. Né? Então, a mudança tecnológica que explica a lei do capital, recursos da natureza e o trabalho, o crescimento tão expressivo da economia americana, e esse tal do resíduo de solo, então, acabou gerando, 30 anos depois, o Prêmio Nobel de Economia, já que nós estamos na safra de prêmios Nobel, né? Então, convém mencioná-lo. Eu menciono isso como pré-história, porque a história mesmo do que eu estou apresentando, os hábitats de inovação no Brasil, começa há exatos 25 anos, em 1984, com o CNPq. E a figura que presidia o CNPq na época é o professor Reinaldo Cavalcante, e que disse o seguinte, quando ele foi homenageado há 5 anos, né? Tínhamos informações da instalação de parques tecnológicos na França e principalmente nos Estados Unidos, com o sucesso de Boston e do Vale do Silício, além da Inglaterra. A ideia inicial é que o Brasil não podia ficar para trás. E a forma de fazer isso, então, foi uma resolução que criava o Programa Brasileiro de Parques Tecnológicos, já com uma visão da importância da agilidade administrativa, operacional, por via de fundações tecnológicas privadas, sem fim lucrativo, cobrindo o país fora das metrópoles, só uma capital, e mesmo assim fora, digamos, das grandes capitais da época, e as cidades estão indicadas. A finalidade era promover a transferência de tecnologia das universidades para o setor produtivo, que foi justamente a questão que o professor Chesbrough agora acabou de fazer, de adicionar à apresentação anterior. Ou seja, a ideia de como abrir o processo de inovação. Há 2 cidades destacadas em azul, porque das 6 iniciativas, apenas essas 2 decolaram e existem até hoje. Então, essa primeira fase foi pioneira, top-down, né, uma decisão do governo pelo CNPq. Ela, curiosamente, deu resultados positivos que vou mostrar nas próximas lâminas, mas o resultado tinha sido do original. Os parques tecnológicos mesmo, eles, aqueles 6 pensados, como eu mostrei, só 2 se instalaram de fato, e mesmo assim, na verdade, como incubadoras de empresa. As razões são várias e facilmente lembráveis, não é? A instabilidade do ambiente macroeconômico, a incipiência da consciência a respeito do tema da inovação, a ainda baixa maturidade do ambiente legal, os processos, por assim dizer, que permitiriam aos atores se articularem. Vamos ver aqui. Como eu disse, houve um resultado positivo, houve um resultado positivo distinto do original, que são as incubadoras de empresa. Para ser rápido, as incubadoras de 84 e 93 são criadas mais ou menos à base de uma por ano. Em 93 tínhamos 13, e a partir de 94, o plano real, a estabilização da economia, etc., o crescimento, como vocês veem, é da ordem de 25% ao ano. Então, há cerca de 6 mil empresas já frutos desse movimento, seja incubadas, graduadas ou associadas. Uma receita estimada na faixa de 3 bi. Ela é estimada das que se graduaram, porque várias das empresas graduadas, elas acabam sendo compradas por outras e incorporadas por outras. Uma delas eu vou exemplificar depois. Apenas para contar um caso recente que não está mencionado, da incubadora da COP do Rio de Janeiro, acabou, faz 1 ano, 2 anos talvez, 1 ano e meio, acabou de se graduar uma empresa chamada PGT, e ela foi adquirida pela Vale para ser
no setor de petróleo, o Petroleum Gas Technology, acho que é a sigla, PGT, no caso dessa empresa brasileira, Tupiniquim, professores da COP, criaram uma empresa, não sei o que, etc. Mas, então, a empresa como tal deixa de existir como pessoa jurídica, mas ela, a gente não sabe a receita, mas certamente houve uma contribuição. O número de empregos diretos, certamente, quantitativamente não é muito expressivo, uns 4 call centers dão conta disso, mas o que é importante é que são principalmente espaços de trabalho, postos de trabalho altamente qualificados. O retorno para a sociedade, se a gente medir em termos de impostos, taxas e tributos, versus o que a sociedade coloca, é bastante significativo. A cada ano, praticamente, são devolvidos à sociedade todos os recursos colocados ao longo de 20 anos, e vários dos prêmios de inovação da FINEP são concedidos a essas empresas. E, portanto, quando a FINEP resolve publicar uma espécie de um catálogo de 40 empresas inovadoras no Brasil, nós encontramos certamente suspeitos usuais, Petrobras, a Siemens, Marco Polo, Embraco, mas encontramos também algumas empresas que provavelmente pouca gente conhece, Griauli, lá de Campinas, Nuteral, Pipeway, que eu vou comentar daqui a pouco, a Despec aqui de São Paulo e outras, que, portanto, ajudam a criar um novo panorama. A Despec, justamente, é um dos frutos do CIETEC, que é um ninho bastante expressivo de incubação de empresas aqui pertinho, a uns 7 quilômetros daqui, na cidade universitária, e cento e tantas empresas, vários clusters internos, nesses temas. E está aqui o exemplo, adesivos ecológicos, A história é muito interessante, mas pelo tempo eu dispenso de comentar, não sei se vocês perguntem. Algumas empresas se tornaram líderes de mercado, essa daí, criada por 2 professores do Cefet do Paraná, a partir da sua dissertação de mestrado, se tornou a líder do mercado de automação comercial no Brasil. Essa empresa também criada, incubada na incubadora do Cientec do Rio Grande do Sul, de pesquisa, faz bonito, na área de biotecnologia, tanto que foi escolhida pela OMP, que é o objeto da próxima sessão depois dessa, e no seu site tem uma referência específica para mostrar que R&D makes business sense. Enfim, essa expansão externa que ele está lançando ações na Bolsa de Toronto. A Nanox, nanotecnologia, o Nano Tsunami, a nova onda, segue toda a receita, o grupo de pesquisa recebe apoio da FAPESP, o professor Brito esteve aqui no CEPID, vai lá para a incubadora de São Carlos, que é uma daquelas duas em azul, recebe recursos da Jardim Botânico Ventures lá do Rio, cresce rapidamente, sai da incubadora porque não cabe mais, enfim. E é curioso que a nanotecnologia é uma coisa assim, muito sofisticada como nome, Mas nesse produto bastante prosaico, que é o secador de cabelo, da marca mais vendida no Brasil, que é encontrado em qualquer salão de cabeleireiro da perifa, vocês vão encontrar produtos nanotecnológicos, o recobrimento dentro do filtro lá que tem é feito com nanotecnológico e que diminui o fluxo de fungos e bactérias, o que certamente é interessante. Essa empresa a gente fica orgulhoso, mas também não gosta de ter ajudado a criar um movimento, a Fotossensores. É uma empresa que foi criada lá no Parque Tecnológico de Fortaleza, também fora dos centros usuais, fatura hoje uns 40 milhões, prêmio FINEP segundo lugar, a Nanox ganhou o prêmio FINEP primeiro lugar de inovação no ano retrasado. E a gente não gosta porque quando nós somos multados pelos tais dos pardais, a inteligência do sistema é deles aí. Então, vocês podem se queixar lá para a Anprotec, para a Parte, porque a culpa é nossa.